Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com Tiranossauro Rex. Não precisa ser específico o seu sonho sobre o Tiranossauro Rex. Pode ser, por exemplo, um Velociraptor ou um Carnossauro, mas ele tem que ser com algum desses grandes animais que viveram no passado e que são carnívoros. Tá? Claro que o ser humano ele nunca conviveu com esses animais. Nós assimilamos essas informações e elas acabam aparecendo no nosso sonho em razão de filmes que nós assistimos, imagens, desenhos e animações. E o que o nosso subconsciente quer nos dizer quando nós sonhamos com esses grandes animais, tá? Então no seu sonho eles podem simplesmente aparecer ou eles podem entrar numa história, por exemplo, que você está sendo acuado por eles, que você está sendo perseguido ou outras pessoas sendo perseguidas. De uma forma ou de outra, quando você acordar, você vai lembrar que no seu sonho tinha um dinossauro desses carnívoros, ou Tiranossauro Rex, Velociraptor, Carnossauro. O nosso subconsciente quer nos dizer que quando sonhamos com esses grandes animais, que estamos vivendo um momento em nossa vida que em razão de alguma situação estamos no sentido acuado, pressionado. E que essa situação ela envolve um grupo específico e determinado de pessoas. Nós já vamos falar e dar exemplos práticos sobre isso. O que nós precisamos saber é que sonhar com dinossauro é relacionado a estar vivendo uma situação, um problema, onde nós nos sentimos acuados, tá? Com relação a isso. E esse problema não é especificamente só meu, ele abrange um grupo determinado de pessoas. Por que o nosso subconsciente faz essa associação do significado desse sonho com o sonhar com dinossauro? É em razão de que quando nós sempre assistimos um filme onde há esses grandes animais ou um desenho, uma animação, sempre o grupo de pessoas que aparecem no filme ou na animação, elas estão fugindo desses dinossauros, desses grandes animais, e que de certa forma elas acabam sempre acuadas e pressionadas em algum lugar, aonde alguma dessas pessoas acabam tomando atitudes precipitadas ou impensadas e acaba sendo devorado. E as pessoas que são mais prudentes, esperam agir na hora certa, elas acabam sobrevivendo. Mesmo que você nunca tenha pensado dessa forma enquanto estava assistindo esses filmes, o seu subconsciente, analisando tudo que entrava na sua retícula ocular, ele analisou e processou essas informações e reteu essa memória para usar quando fosse necessário. E aí acaba aparecendo no seu sonho dessa forma. O importante aqui vocês estão vendo que não é o dinossauro em si, mas é a situação envolvendo a cena aonde o dinossauro aparece. O nosso subconsciente é um grande computador quântico. Ele grava e analisa todas essas informações e em momentos específicos, tá? Aqui entre o cérebro reptiliano que nós temos, ele nos joga para que nós possamos se sobressair e vencer algumas situações e problemas. Com relação a ser um determinado grupo de pessoas, é o que eu falei para vocês. Nessa cena, algumas pessoas que tomam atitudes precipitadas acabam morrendo, sendo devoradas, por exemplo, pelo Tiranossauro Rex. As outras que esperam ou agir no momento certo sobrevivem e conseguem escapar desses animais. Tá? Esse grupo específico de pessoas é em razão de sempre estar um grupo presente nessas cenas de perseguição. Eu falei para vocês que nós íamos falar sobre exemplos práticos sobre isso e nós vamos falar, tá? Eu anotei alguns aqui em específicos de sonhos que ocorreram. Você pode estar se indagando, pessoas sonham com dinossauro? Pessoas sonham muito com dinossauro. Nós estamos na geração do cinema, geração do desenho, da animação. Todas essas informações são assimiladas por nós e elas são, de certa forma, regurgitadas nos nossos sonhos. Tá? Então, por exemplo, uma crise no setor agrícola ou do pecuário, tá? Onde o preço dos insumos está subindo, não há um controle, há alto custo de transporte, por exemplo, gasolina, o diesel, a baixa mercadoria do produto que esses agricultores, pecuaristas vendem, como por exemplo o leite, a soja, outros grãos, o milho.
E aí todo esse setor acaba entrando numa crise. E aí você faz parte desse setor. Você trabalha com esse tipo de mercadoria. Por exemplo, você vende leite. Você é atingido por essa crise, por exemplo, que vigora no momento. Estou dando exemplo só, tá? E aí você se sente acuado, pressionado com relação a isso, como fazer, não dá para subir o preço de leite, é tabelado, não os produtores estão passando por situações semelhantes, então abrange um grupo específico de pessoas. E aí você tem que saber tomar as medidas corretas com relação a enfrentar essa crise. E se você tomar atitudes precipitadas, impensadas, você acaba tomando um prejuízo maior do que outras pessoas que estão vivendo esse mesmo período, essa mesma dificuldade que você. Vocês analisem e podem ver que é bem específico sobre isso. Um grupo determinado de pessoas, atitudes corretas e atitudes imprudentes. Os que tomam atitudes corretas conseguem sobreviver à crise. Os que tomam atitudes imprudentes às vezes acabam tombando perante essa crise, tá? Um outro exemplo que ocorre, por exemplo, as locadoras de filmes e DVDs, no momento em que a internet ou esses serviços de streaming começaram a tomar conta do mundo, tá? Netflix, por exemplo, essas locadoras começaram a entrar numa crise e começaram a fechar. E, por exemplo, você tinha uma locadora e aí você acaba também entrando no meio dessa crise em específico, tá? Aí você pode acabar sonhando com um dinossauro. A alta do preço de algum produto específico no qual você trabalha, a carne ou o combustível, por exemplo. Por exemplo, a carne, nós estamos vivendo esse fenômeno no Brasil, a alta do preço das carnes. E aí você trabalha, por exemplo, no ramo de gastronomia em que usa muita carne. Você entra especificamente dentro dessa situação, vivendo a alta do preço, e aí você se sente pressionado, acuado a tomar algumas medidas. Mas quais? Se você tomar algumas medidas que podem ser impensadas ou imprudentes, pode ocasionar uma crise maior ainda para você. Você espera ver como que vão reagir perante essa situação, como o mercado está reagindo, se essa crise vai ser duradoura ou passageira. Então, durante situações assim, você tem que buscar informações para não tomar atitudes precipitadas, saber agir. É como nos filmes das pessoas perseguindo o dinossauro. Se vocês lembrarem especificamente do Jurassic Park 1, onde há a cena em que aquele paleontólogo com as crianças estão fugindo do Tiranossauro Rex e tinha um outro vendedor que vendia os merchandising do parque, esse vendedor não vendia nada de Tiranossauro Rex e ele acaba tomando atitude precipitada, que foi sair do carro e o Tiranossauro Rex acaba devorando ele. Já o arqueólogo lá, o paleontólogo, ele conhecia um pouco da rotina do Tiranossauro Rex, então ele aconselhou as crianças a esperarem, ficarem calmas e eles conseguiram sobreviver. A mesma coisa, aquele tiranossauro ali representa uma crise. E aí você tem que saber agir perante essa crise, não tomar atitudes precipitadas nem impensadas. E aí você tem que buscar informação, você tem que ir atrás, às vezes, de um conselho, tá? Às vezes uma revista, um jornal, um periódico, tentar tirar a informação o máximo possível para tomar as suas decisões corretas. Um último exemplo, tá? Só para o vídeo não ficar muito longo, crises de relacionamento na família em função da instabilidade financeira em geral. Então, diante de situações onde há uma crise financeira instalada, às vezes isso se adentra na família e aí a falta de dinheiro, a alta nos preços, acabam criando algumas situações de brigas entre marido e mulher, pais e filhos. E são situações onde é o mercado externo que está agindo ali no seio da família. E às vezes na raiva, com relação ao ego, um acaba descontando no outro. Nesse momento, a decisão correta é a hora de se unirem, saberem que o mercado econômico está afetando a família e que agora não é hora, por exemplo, de gastarem ou ir viajarem. Esperar a situação passar e aí sim depois decidirem corretamente. Se vocês, durante uma crise de instabilidade econômica no país, começarem a agir sem pensar com relação aos gastos, vai piorar a crise no seio da sua família, as brigas podem aumentar e as crises familiares
aumentar. Então sempre vai ser relacionado a um grupo específico de pessoas e momento de pressão e nervosismo, de se sentir acuado, sabendo tomar as decisões corretas, buscar informações a respeito do que decidir naquela hora de se sentir acuado, ok? Qualquer dúvida com relação a esse assunto, deixa nos comentários. Se você teve sonho envolvendo dinossauros carnívoros e quiser relatar nos comentários e tirar a sua dúvida, relata o seu sonho e deixa sua dúvida, eu estarei lendo e respondendo, ok? Tenham bons sonhos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!